Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um programa do Office Connection e hoje nós temos uma convidada especial, a arquiteta Tati, do estúdio Merak. Tati, obrigado pelo aceite no convite, obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Seja bem-vinda. Muito feliz de estar aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da trajetória sua e do escritório. E da equipe, né? Nós somos uma equipe razoavelmente grande, somos 12 mulheres no escritório. Eu sou Tatiane Santos, meu escritório é o Estúdio Merak, a gente faz arquitetura e gerenciamento de obras. Eu tenho 2 sócias, a Nath e a Paula, e juntas nós formamos o escritório e o time todo somos em 12, né? 12 mulheres. Nós cuidamos do processo de obra desde o início, então a gente faz toda a parte de projeto, desde a concepção, de layout, briefing, até a entrega final da obra. Então nós fazemos a parte de projeto e toda a parte de gerenciamento também, que é cuidar de todas as etapas, então de demolição, construção, todas as etapas de obra civil, até o detalhe final que entra a decoração, cortina, persiana, né, paisagismo. Acústica, biofilia. Acústica, isso mesmo, de todas as etapas. Quanto tempo vocês estão? Vocês estão em São Caetano, né? Isso. Nós estamos em São Caetano, ali no Espaço Cerâmica. O escritório já está lá há 8 anos. Nós temos 9 anos de escritório, que é basicamente o tempo que nós temos de formadas em arquitetura. Somos arquitetas, as 3, né? E o time do escritório ele é composto também entre arquitetas e designers, todas formadas. E como vocês se direcionaram para essa área de arquitetura corporativa e não residência, como é mais comum nos arquitetos que se formam? Nós fazemos ambas os tipos, né? Tanto a residencial quanto a corporativa. Mas quando nós mudamos o escritório para onde está hoje, o Cerâmica, ele é um complexo corporativo. Então, automaticamente as coisas foram se moldando a que a gente tivesse mais clientes corporativos. Era um complexo novo ali, né, no ABC, é o mais legal que tem no ABC, é um corporativo com shopping, com residências, né? E tinham muitos tipos de clientes ali disponíveis para a gente, desde advogados, dentistas, empresas de tecnologia, e acabou que a gente conheceu essas pessoas e eles foram se tornando nossos clientes. Então nós criamos um portfólio, uma bagagem corporativa grande até mesmo ali no espaço. E aí com o passar do tempo isso foi expandindo e a gente atende outros lugares. Então a gente tem, mesmo o escritório sendo no ABC, a gente atende vários lugares. A gente entregou agora recentemente uma obra na Avenida Ibirapuera, de mais de 1.000 metros quadrados, que é um espaço totalmente corporativo, que é a sede da Endreshauser, que é uma empresa suíça. E aqui funciona, em São Paulo, funciona a parte de vendas, compras da empresa, a parte financeira, o RH. Eles são uma empresa multinacional, eles trabalham com medidores de pressão, de vazão, é uma empresa muito grande. Eles têm algumas sedes fabris no interior do Brasil e aqui em São Paulo eles escolheram para ter a sede. E essa sede já tem bastante tempo aqui. E aí o que aconteceu nisso tudo foi que, como nós tivemos a pandemia, os colaboradores ficaram em casa. E a sede da empresa já estava defasada, precisava de uma renovação. Obsoleta, né? Isso, e eles queriam que os funcionários tivessem vontade de voltar para o escritório. Então esse foi um dos principais motivos que eles nos contrataram. Foi para conseguir trazer ânimo para o espaço, para as pessoas se sentirem bem-vindas, ficar confortável, né? Então nós fizemos uma transformação assim, geral no espaço. Nós criamos espaços de convivência agradável, uma área de copa, uma área de descompressão grande, confortável, mesas grandes que integram mais pessoas no time. Então foi muito interessante a transformação da Endres, porque eles são 2 pavimentos, né? Uhum. E inicialmente os pavimentos eram simplesmente staff. Tinha salas dos diretores, alguma outra sala de reunião e staff. E a transformação que foi feita, um dos pavimentos, ele ficou praticamente um espaço de convivência. Então a gente vinha de quase 400 metros só de staff, a gente ficou com, acredito que nem 100 metros de staff.
Então, nós criamos salas de reuniões menores, salas de treinamento e um espaço grande de convivência. Essa proposta foi levada por vocês ou foi uma exigência da diretoria da empresa? Eles pediam um espaço mais convidativo. Então, nós propusemos que eles mesclassem esses usos para que as pessoas se sentissem pertencentes àquele lugar. Então, foi isso que a gente fez. Então, a gente entendeu a necessidade e aí a proposta de mesclar esses usos veio da gente. Eles não tinham uma noção espacial de layout, de como aquilo seria possível. Eles sabiam que eles precisavam mudar, mas eles não sabiam o que precisava ser feito. E aí nós fizemos essa integração entre o staff, e aí tem uma área de descompressão do lado, aí no outro staff tem um espaço como living para os colaboradores que quiserem lá sentar no sofá, com mesinhas de apoio como essa daqui. Então a gente entendeu a necessidade e transformou aquilo numa realidade de projeto. Neste caso, quem é o teu interlocutor dentro da empresa? É o RH, é o dono da empresa, é a administração? Quem que foi teu interlocutor para desenhar Ou tem um time que lá, interage como é uma empresa, a Endress é uma empresa muito grande mesmo, então a gente nem tem acesso ao dono. Os primeiros contatos acontecem com a equipe de compras. Esse nível de empresa, como ele é muito escalado, então a área de compras acha os fornecedores. Após a aprovação da área de compras, acontece o contato com o time, que entram alguns diretores, e aí nesse momento de briefing nós tivemos acesso ao CEO da empresa. Então o CEO ele entra no momento de briefing, ele entra no momento da apresentação do projeto em 3D, e depois ele sai de cena, e aí a equipe de compras deles, a equipe de processos que faz todo esse meio de campo. Tá, o RH participa de alguma forma no O RH geralmente, numa transição assim, ele não entra. A gente gosta sempre de tentar captar de diversas áreas dos colaboradores o que eles estão sentindo, o que eles precisam. Então, por exemplo, na reunião de layout, vai geralmente um líder de cada área, pelo menos, para conseguir enxergar se aquilo é viável, se o que a gente está propondo faz sentido, e se eles têm alguma necessidade diferente que ainda não foi falada. Então, é muito importante que a gente tenha esse acesso, e aí é como se fosse um líder de cada área, e aí ele participa ali dessa reunião, para a gente conseguir ter um norte, né? Um sentido para o projeto ficar mais assertivo, assim. Entender também, tal colaborador é melhor que fique perto de tal colaborador, toda essa questão de distribuição de pessoas dentro de cada time. A gente tem visto que os projetos atuais têm se preocupado muito com o colaborador, tá certo? Uhum. E eu acho que tem algumas questões que são fundamentais, como acústica, lighting design, iluminação, biofilia, asepsia no ambiente. Uhum. Isso você também se preocupa, cuida disso? Sim, a gente sempre fala, e é uma das coisas que para nós é muito importante. Nós projetamos para pessoas, independente do tamanho do espaço. O projeto ele tem que ser voltado para as pessoas que vão usar aquele espaço. Então, essa questão de biofilia, questão de acústica, de um piso confortável, de como vai ser essa limpeza, o conforto da cadeira, a ergonomia, isso é algo que a gente fala muito nos nossos projetos corporativos, né? A gente passa a maior parte do nosso dia no escritório. Não tem jeito, né? Mesmo que seja híbrido, mesmo que não vá sempre, como o que está acontecendo agora, tudo está se moldando, mas quando você vai passar pelo menos 8 horas dentro do escritório. Então, ele precisa ser um espaço confortável. E com a tendência de todos os espaços abertos, existe a necessidade da preocupação com a acústica. Claro. Então, na Endress, a gente tinha um pé direito baixo, então nós trabalhamos com a parte de biofilia e fazendo uma função de buffle também. Nós usamos o jardim, que a gente chama de jardim vertical, né? Mas a gente usou como nuvem mesmo, colado ao teto, numa placa de MDF. Então, com fundo bem legal, todo revestido, para aquilo servir também como buffle acústico. E trabalhamos uma brincadeira, um jogo entre um pouco de verde, um pouco, né, dessa parte das folhas, e um pouco do buffle acústico no sentido de tecido mesmo, né? Então, a gente tem a mescla de nuvens entre
um elemento e outro, e também fizemos uso das cores. Então, a empresa tem toda uma paleta de cores, eles têm um manual de marca que determinava o que a gente podia seguir de cor. Então, nós nos preocupamos em colocar cada cor de acordo com a área. Então, a área de vendas tem uma cor mais alegre, uma cor que dá uma acelerada. A área de compras tem um outro tipo, que requer um pouco mais de atenção. Então, a gente foi pensando dessa forma. Esse guide de cores já vem de fora, né? No caso da Endress foi porque eles tinham um manual de marca que previa ali umas 7 paletas diferentes. Então, dentro dessas paletas, nós determinamos as áreas de cada correspondente que fariam mais sentido, né? Deve ser universal, né? Isso. E aí, como é uma empresa internacional, a gente é obrigado a seguir toda a paleta, toda a linguagem, a identidade visual da marca, a gente não pode trocar. Então, nós nos preocupamos com isso, só que aí nós unimos o que eles tinham, como eles tinham muitas opções de paletas, nós unimos isso a cada área. Então, a área que precisava de mais atenção tem uma cor que remete mais atenção, a área de vendas tem uma cor diferente, que é mais alegre, mais amarelo com laranja, e aí foi indo. Cada área, a área de RH tem um pouquinho de verde, e aí cada área foi direcionada dessa forma. Uma questão, essa área de Lighting Design, você tem alguém especializado no escritório ou você contrata de terceiro? Como é que vocês atuam nisso? Nós não temos um especialista formado, mas eu trabalhei no meu primeiro ano de faculdade em loja de iluminação especializada. Então, eu sou encantada pelo mundo de light design. Já conhece? Então, eu conheço das marcas, do uso de cada cor, a questão da reprodução de cor, da reprodução, temperatura de cor. O que usar em cada lugar, se é mais intenso uma luz, se a gente quer uma luz mais amena para um ambiente mais confortável. A gente fala que no nosso projeto a gente especifica até a marca da luminária que a gente quer usar. Então, já é um pouco diferente do que a maioria dos escritórios fazem, porque ou contrata o light designer ou a loja mesmo faz essa descrição, né? A gente costuma eu só não falo que é um projeto completo, porque a gente não faz todos os cálculos, né? Que num projeto luminotécnico existe, mas toda a concepção também acontece no escritório. Acústica também, você segue esse mesmo procedimento de conhecimento de vocês em acústica e vão... A gente vai trabalhando dentro desse princípio. Alguns fornecedores que a gente acaba fazendo treinamento com os fornecedores, né? Conhece desses materiais, né? E a bagagem que a gente tem de experiência das obras, dos locais que a gente já trabalhou e a gente consegue empregar. Mas é muito difícil um cliente pagar um projeto acústico. A gente queria muito. Mas não paga. Mas eles não querem, então a gente usa do conhecimento e emprega, sempre que possível a gente emprega nos projetos. Vocês devem também treinar e acompanhar os fornecedores, né, para saber o que tem de novidade e acompanha isso e acaba também especificando e aconselhando. Isso, é isso mesmo. Bom, você participou com a gente também recentemente do Happy Hour, né? Sim, onde foi teve uma maravilhoso. palestra com a Cláudia Andrade, Uhum. que acho que norteou bastante essa questão de acústica também nos escritórios, né? E ela trouxe coisas, aquela parte, aquele equipamento que ela trouxe individual, muito legal aquilo, né? Principalmente para staffs muito grandes, né? O biombo individual ali, né? E faz muito sentido, né? A gente precisa enxergar como as culturas estão se moldando, porque as empresas estão se moldando, e como a gente consegue suprir. Antes, salas fechadas, totalmente isoladas, como eu vou suprir isso hoje? Qual o recurso que eu tenho, né? Então, no carpete, no buffle, né? Na cabine, que a gente usou na Endress, a gente tem algumas cabines espalhadas, né? E do lado do staff também, igual mesmo ela falou, a ideia de você colocar a cabine é colocar muito perto do staff, não vai colocar a cabine do outro lado do escritório, porque até a pessoa ir lá para ligar, ela já desistiu. Ou ela entrar lá para mandar um e-mail porque ela precisa se concentrar, ela já desistiu, né? Então, na Endress, a cabine ela fica exatamente assim ao lado do staff.
Que a Pra ser ideia é prático, justamente uso essa. prático, né? E para usarem mesmo, né? Porque se tá tão longe, a pessoa fica com uma preguicinha, não quer ir, né? Quando a gente fala do escritório de 1.000 metros, você vai andar um corredor enorme para chegar na cabine, até lá você já fez a ligação, né? Você acha que essas salas de reuniões estão sendo substituídas pelas cabines? Eu não acredito que elas estejam sendo substituídas pelas cabines. O que eu venho sentindo é que eles nos pedem salas menores. Então, como a gente tem muito online e esse híbrido, acontece de ter 2 colaboradores na empresa e 2 em casa. Então, onde eu tinha uma necessidade de uma sala de reunião com espaço para 4, uma de 2 atende. Então, acaba que essas salas elas têm multifunções. São salas menores, algumas como sala foco. A gente fez também recentemente um projeto para uma empresa de tecnologia, que é a DataB, e nós fizemos salas menores. Então, temos uma sala de reunião que cabe até 15 pessoas, mas nós temos uma sala que cabe 4, que tem um sofazinho e uma mesa pequena, e a ideia é justamente essa, uma reunião menos formal, rápida. assim, ou se você quiser até mesmo, eu quero produzir um conteúdo, usar aquele espaço como um espaço de produção de conteúdo também, e tem uma outra sala menor ainda que cabem 2 pessoas. E a ideia pode ser uma sala foco, se for uma reunião muito rápida, não precisa fechar o espaço todo, né, ficar demarcando, porque a gente sabe que em grandes empresas a rotatividade da sala de reunião, você fica em fila, né, as pessoas têm que esperar muito por uma sala de reunião, e às vezes a sala está ocupada por 4 pessoas e cabiam 15, porque tem a necessidade de um espaço, né, e as cabines, elas vêm para mim como uma saída muito legal para essa questão de eu preciso de algo muito concentrado, responder um e-mail importante, fazer uma ligação importante, e eu não quero descer para o hall do prédio, eu não quero fechar numa sala de reunião, você entra lá na cabine e faz a sua ligação, manda o seu e-mail e desconecta um pouquinho do mundo do staff, né? Como é que você enxerga o futuro dos escritórios? Eu enxergo muito híbrido e eu enxergo voltado para pessoas. Eu acredito que o empresário, o investidor, o dono de empresa que não conseguir virar o olhar dele para o foco nas pessoas, ele vai ficar muito para trás, porque a gente sabe que hoje tem diversas pesquisas que mostram para a gente a importância na retenção de talentos. Nova geração, né? Cada vez mais exigente. E e essa nova geração, essa galera de 20 e poucos anos, existe uma tendência da não especialização dessas pessoas por conta do imediatismo, que é normal, que a gente tem, né, de redes sociais, de internet, de inteligência artificial, de tantas coisas, e os bons talentos que realmente têm um nível técnico elevado, vão brigar por eles, isso já acontece, e a tendência é aumentar. E como é que você vai manter um talento no nível técnico muito bom num lugar que ele não é acolhedor? Ele não fica, porque ele tem muita oferta, né? Então a oferta é muito maior do que o mercado consegue suprir. Então eu acredito que é isso. Os donos de empresas olharem para os colaboradores como um ativo mesmo, assim, como um investimento, né? E o espaço contribui para isso. Porque às vezes o CEO da empresa, o investidor, seja como for, né, eles querem as pessoas retornando, né, ao ambiente de trabalho, mas também acaba não proporcionando um conforto para ele, né, uma forma agradável de poder voltar ao trabalho, né? Sim. Eu penso muito, eu falo muito disso, a gente gosta muito de projeto corporativo no escritório. A maioria dos clientes que querem projetos modernos, eles chegam e falam assim, eu quero um projeto Google. Isso aí. Porque não existia uma concepção de projetos corporativos para pessoas. Era assim, quanto mais o meu metro quadrado couber pessoas, melhor. Sim. Né? É o custo por metro quadrado. É o custo por metro quadrado. E o Google, ele virou um projeto Google. O Google virou um estilo de projeto. Né? Modelo de projeto. Quero um projeto Google. E por quê? Por que o Google retém talento? Por que as pessoas ficam? Por que as pessoas querem trabalhar lá? Por que quem não trabalha lá quer conhecer o Google? Porque é um espaço bonito, confortável. Disruptivo, né?
ele retém pessoas, Atraente, ele né? retém talentos. Quantas pessoas vão falar assim, nossa, eu trabalho no Google. Pô, você trabalha no Google? Que lugar fantástico. Como é que é trabalhar no Google? Como é que é trabalhar no escritório do Google? Você fala assim, eu fui no escritório do Google. Nossa, como é que é o escritório do Google? E a tendência que eles trouxeram isso já faz tempo, né? A gente não está falando de um projeto de 4 anos. Você deve ter mais de 10 anos do projeto do Google. Então, até a Google, a sede Google São Paulo, né? Então, a gente sente isso e quem não se ligar nisso vai ficar para trás. Né? Não precisa ser multicolorido, mas ele precisa ser confortável, ele precisa ser bonito, ele precisa ter espaços que as pessoas se sintam bem, né? Queira ou não queira, você tem que entender de pessoas, né? Porque senão você acaba tendo um problema interno, né? É verdade. Você falou em híbrido. Quantos por cento que você acha que é home e quantos por cento é office? Deve ser daqui para frente, você enxerga para frente. Como é que você vê isso? Olha, eu enxergo que hoje ainda é 70% office e 30% casa. É assim que eu enxergo. É isso que eu imaginava também. E eu acredito que a tendência seja 50-50. Eu acredito que pouquíssimas empresas no Brasil, nos próximos 3 anos, vamos dizer assim, porque hoje 3 anos é um médio prazo já, né? Vão conseguir transformar a equipe 100% office. Porque não é da cultura do Brasil isso. Então, lógico que a pandemia acelerou tudo isso, né? Ela acelerou essa urgência deles enxergarem isso, dos empresários enxergarem isso, mas isso não é algo ainda que vai ser normal acontecer assim de forma curto assim. prazo. Para o ano que vem não vai ter mais offices, eu não acho, até porque o que a gente sente como escritório são as empresas nos procurando para reformular os espaços, para receber as pessoas de volta, né? E agora, é claro, não tem o que fazer, a gente precisa reformular os espaços para receber as pessoas de volta, mesmo que elas não estejam aqui todos os dias da semana, que elas trabalhem 2 dias em casa, 3 dias no office, mas a necessidade de espaços mais agradáveis, ela veio. Então, eu não acredito que isso vai acontecer de forma completa. E tem uma coisa que eu acredito muito, e talvez seja até impactante falar, mas a cultura da empresa, ela se constrói no office. Você só consegue ir para casa, trabalhar, né, longe, quando você já tem uma cultura consolidada. Porque como é que você vai construir essa cultura sendo que as pessoas não se conectam? E pessoas precisam de pessoas para conexão. Eu recentemente aí até conheço algumas pessoas que foram contratadas, né, durante o período de pandemia. Não conseguiram absorver o DNA da empresa. E hoje eu já vejo algumas empresas contratando para ficar realmente 100% home. Fica 100% difícil. remoto. Porque fica difícil você absorver o DNA da empresa, aquele conceito, né? Não estou falando só de missão, visão e valores, mas Sim. Isso acaba complicando, né, de uma certa forma, né? Porque a pessoa não tem um contato, não tem um convívio, né? A gente tem equipe que trabalha com a gente percebe o quanto é importante ter um convívio, pelo menos seja uma vez por semana, né, Onaga? Uma vez por semana a gente precisa, esse convívio é saudável, né? Troca de ideias, motivação, a área de comercial é super importante estar em contato com os pares do escritório, sentir o ambiente do escritório. Eu acho que ainda a gente vai ter um percentual que vai depender do espaço corporativo mesmo. Eu também sinto isso. A gente, durante a pandemia, o nosso time ficou em home. Para a gente não fluiu bem, no sentido geral, porque como é um trabalho muito criativo e de muito contato, a gente tem muito contato visual, são muitas dúvidas que acontecem, que elas são imediatas com times de projeto. Sim. Que para a gente é muito mais prático responder rapidamente. O time de projeto se sente mais motivado estando lá. Nós sentimos muita diferença. O nosso time hoje, ele é todo office. A gente trabalha... tudo office. Mas a gente tem clientes que conseguiram fazer essa mescla. Tem clientes que realmente não conseguiram. A
Como a gente atende clientes corporativos há alguns anos, a gente pôde sentir que, pensando nos nossos clientes, apenas 20% conseguiram fazer a mescla entre híbrido e office. E, tipo, não conseguiram. O time voltou. Porque tem toda a questão de infraestrutura do colaborador trabalhar em casa. Às vezes ele não tem espaço, às vezes tem muito barulho em casa, às vezes não tem tecnologia para trabalhar em casa, né? Então tem todas essas questões que levam o colaborador a estar no escritório, se sentir melhor e produzir melhor. Sim. Né? E o pessoal que é contratado, existem muitas pessoas que são contratadas totalmente remoto mesmo, o contrato. E vai acontecer, existe uma necessidade disso, até porque, principalmente, quando a gente fala de empresas de tecnologia, você pode ter um cara muito bom que mora em Minas e a sua empresa é em São Paulo. Você vai perder o cara porque ele está em Minas, né? Eu acho que existem algumas posições aí dentro das corporações que permitem isso, né? E outras não, né? Sim. Tem... Área de criação, né? Tecnologia, criação. Eu acho que tem algumas áreas que cabem, outras a gente sabe que é um pouco mais restrito, né? Se o time precisa interagir de alguma forma, né? Quando que você decidiu ir ser arquiteta? Desde criança. Eu decidi ser arquiteta. Eu vi eu voltando do colégio, né? E né, na minha época de criança, as crianças andavam sozinhas pelas ruas, né? E aí tinha uns desenhos, né, enrolados. Eu falei, nossa, que negócio legal, o que é isso? Aí eu peguei uma daquelas folhas, eu levei para casa, eu falei, mãe, quem que faz isso é o quê? Ela falou, é arquiteta. Eu falei, então eu vou ser arquiteta, que eu gostei desse desenho, achei de ver bonito. O papel vegetal. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E era no nanquim, aquele vegetal e tal. E aí eu falei, quando eu fizer a faculdade, eu vou fazer arquitetura, né? Eu gosto muito de moda, de estilismo, mas eu sempre... né, tendi mais a pensar em arquitetura como a carreira mais promissora. Então, sempre foi decidido para mim ser arquiteta. O que é arquitetura para você? Para mim, a arquitetura é o poder de transformar a vida das pessoas através do espaço que elas vivem. E não só casa, no trabalho, em tudo. Né? E quando a gente fala de arquitetura, é tão abrangente, tudo é arquitetura. Né? Existe o arquiteto e urbanista que faz tudo que vai acontecer nesse trânsito de Deus. Os parques, eles são desenvolvidos por arquitetos, né? Onde a gente trabalha é desenvolvido por um arquiteto, onde a gente mora é desenvolvido por um arquiteto, um hospital é desenvolvido por um arquiteto. Então, para mim, a arquitetura ela está em tudo. Perfeito, porque a gente bateu papo, né, com outros arquitetos, né, falando justamente sobre isso. Acho que você conseguiu resumir De uma forma bem inteligível, né? Sobre um resumo das nossas conversas, né, de hoje. Foi bem interessante isso. O que vem de novidade agora para 2023 lá do Estúdio Merak? Nós estamos com foco grande em corporativo. A gente, desde o ano passado, a gente vem moldando, né? Na verdade, desde 2020 a gente vem moldando, porque é engraçado falar, mas quando aconteceu a pandemia, a gente falou, as pessoas vão voltar para o office. E quando elas voltarem, o espaço tem que estar preparado. Está preparado. E a gente conversou muito sobre isso, de pensar em projetos mais inteligentes, em projetos atemporais, que as empresas consigam fazer esse investimento e sentir esse retorno nos colaboradores. A gente acredita realmente nisso, que faz muita diferença, um espaço confortável, agradável, ergonômico. É uma das teclas que a gente bate bastante para os clientes. Invistam no mobiliário adequado, numa cadeira confortável para o seu colaborador. Faz muita diferença para ele no dia a dia. Vai influenciar na motivação. A gente tem respostas a gente teve entregas que teve colaborador que chorou quando chegou na empresa. É isso que eu ia te perguntar. E tem uma pesquisa pós-entrega com essas empresas, com os colaboradores? A gente não faz uma pesquisa, é algo até legal, que eu acredito que a gente poderia fazer, mas a gente acaba tendo uma proximidade muito grande com todo mundo. E a gente tem esse retorno. E nas inaugurações, geralmente nós estamos. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente conversou, né, Naga, com alguns arquitetos, e eles
eles acabam não aparecendo e falando que são arquitetos, mas no dia da inauguração eles estão lá para ver a reação das pessoas, né? Como E eles é entregar, emocionante. né? Entregar o projeto e sentir como é que o colaborador vai se sentir. Eles sempre a gente sente a gratidão. É muito engraçado a reação deles, porque eles falam, nossa, foi pensado pra gente. E eles enxergam. Eles é enxergam. nítido, né? É nítido, assim, ele não pensou, o dono da empresa, ele não pensou só no dinheiro, ele pensou na gente, porque, por que ele vai colocar jardim no teto? Ai, que lindo que tá isso daqui, olha essa área de copa, que bonita. Ai, nossa, tem geladeira, igual a gente fez, nas últimas 2 a gente colocou a geladeira de snacks pros colaboradores. Nossa, a galera falou, nossa, eu não acredito, foi pensado nisso. Então, faz muita diferença e a gente sente. Então, como é que você pode resumir qual é o seu diferencial de entrega de serviço, de projeto com outro concorrente? Eu parto do princípio que tem muito cliente, então a concorrência em si, na área de arquitetura, para mim, ela é até meio que, vamos dizer assim, subliminar, porque o cliente que contrata um escritório de arquitetura tem que ter uma identificação Com o escritório. E a gente entrega projetos personalizados. Nenhum projeto nosso ele é igual ao outro. E geralmente eles não são nem semelhantes, porque eles realmente são personalizados. Então a gente entende o cliente, vai a fundo qual a necessidade dele, entender o custo o que ele pensa de investimento, quanto tempo ele quer ficar ali, para entregar algo realmente que atenda um custo-benefício e fale, olha, isso é bom, isso daqui é adequado. Então existe uma preocupação muito grande disso no escritório, a personalização do projeto, a durabilidade daquele projeto, o que esse projeto vai causar nos colaboradores, nas pessoas, mostrar para o cliente que interfere muito na cultura dele, nos valores, como ele consegue mostrar isso através do investimento que ele faz no espaço físico, isso ser transformado em benefício para a equipe dele, para a empresa dele, e nós cuidamos de tudo. Então, a maioria dos escritórios faz só o projeto e entrega para uma incorporadora, uma gerenciadora, uma engenharia executar a obra. Nós cuidamos de tudo. Então, desde a etapa inicial, que é o projeto, que é esse processo de construção, até a obra. Então, existe um cronograma que é feito, um fluxo com o cliente que ele não precisa ir na obra. A gente avisa para ele o que está acontecendo semanalmente, todas as etapas. Então, passar essa segurança de que a sua obra será cuidada por um profissional qualificado e você vai pagar conforme a gente for indicando as frentes que precisam ser pagas, mas se preocupa com a sua empresa, se preocupa com o seu negócio e deixa que a obra, a gente se preocupa. A gente carrega muito isso. O projeto e com a obra e com o final da obra entregue. Como um total, né? Então, a gente tem clientes que não vão na obra durante a obra, porque eles sabem que a obra vai acontecer e pronto, não precisam se preocupar. A nossa ideia é que o empresário, o CEO, ele se preocupe com o que é importante para a empresa dele naquele momento, que é fazer novos negócios, se preocupar com os investimentos dele. A obra em si, nós somos pagas para nos preocupar, então a ideia é tirar toda essa carga de responsabilidade, que a gente sabe que obra não é fácil, né? Obra acontecem problemas, mas a gente faz com que eles não cheguem ao cliente, né? A gente filtra esses problemas. Quando eles chegam, se eles chegam, eles já chegam com uma solução possível para isso. E você tem que interpretar o que o cliente precisa, porque às vezes ele não sabe exatamente o que ele precisa. Sim. Ele tem uma vaga noção. E você tem que interpretar e colocar em prática. E vender essa ideia para ele, e tá transformar certo? em realidade, então, né? Na realidade. Então, colocá-lo numa realidade de produto, de valores, né? Porque às vezes eles têm uma ideia, vou gastar um X, mas olha, dá para fazer, mas é 2X, então vamos voltar para a realidade, para as coisas acontecerem direito, né? Tem que ser uma equação que funcione. Claro. Como é trabalhar com 12 mulheres? Sempre nos fazem essa pergunta. É muito engraçado que as pessoas têm... acho que é normal, né? E até cultural, né? As pessoas têm a tendência de falar, nossa, mas mulher é estressada, como é que funciona? Gente, funciona muito bem.
A gente já teve experiência de trabalhar, de ter rapazes como colaboradores no escritório e alguns deles não aguentaram as porradas que as meninas aguentam. É muito engraçado isso, né? E funciona, flui, né? As coisas fluem super bem, assim. Eu acho interessante porque o nosso time lá também são mais mulheres do que homens, né? A gente percebe uma hora até comprometimento. Não, Naga, não é? A mulher se compromete muito mais que o homem. São mais engajadas. Tem mais responsabilidade. Não estou desmerecendo os homens, não é isso, mas aí quando você pega perfil de pessoas ali, elas acabam sendo mais comprometidas, engajadas, se empenham mais, não sei dizer especificamente, né? Até porque nós estamos numa outra era diferente da arquitetura, né? A arquitetura brasileira, ela é basicamente, os grandes nomes são homens, né? Você não enxerga. A arquiteta, você pode buscar aí, você vai achar 2, 3, vão citar Lina, mas assim, de forma muito superficial. E a arquitetura de hoje mesmo, que a gente chama de arquitetura contemporânea também, a maioria dos escritórios, eles são, os maiores escritórios, eles são dirigidos por homens, né? E o que eu sinto, a gente está fazendo parte de um momento de transformação e faz parte do nosso papel mostrar isso. Não que a gente não tem nenhum problema em trabalhar com homem, de maneira alguma, mas o nosso escritório hoje se moldou assim. Lógico que com o crescimento do escritório, a tendência é que essa equipe vá mesclar naturalmente. O nosso time de obra, que eu falo, são os nossos meninos, né? Então, nossos meninos que começam com 18 anos e têm de 60 anos dentro de obra, e eles nos respeitam, a gente consegue nos colocar como responsáveis pela obra, somos capacitadas para isso. Então existe um trabalho com as meninas de vocês são responsáveis pela obra, vocês conhecem disso, e a nossa equipe civil, os nossos fornecedores de forma geral estão muito acostumados a trabalhar com a gente, eles sentem essa responsabilidade e a gente também sente. A gente sempre, imagina, você tem, por exemplo, a obra da Endres, a gente falou bastante, rodaram mais de 100 pessoas lá dentro. E dessas 100 pessoas, 98 devem ter sido homens. E foi uma das arquitetas do escritório, porque a gente modela assim, né? Coloca uma arquiteta em cada obra específica, e aí fica eu ou a Paula gerenciando no macro essa obra com elas. Mas ela tá lá de frente, ela é a cara de frente. E tem um dia que você chega na obra, tem uma moça de 20 e poucos anos, gerenciando 50 caras, um do vidro, um do espelho, um do carpete, um do rodapé, um da tinta, um engenharia, um eletricista, e funciona. E funciona. Né? E eles respeitam? Sim, eles respeitam. A gente não tem... a gente tem também essa questão de nos pôr nesse lugar, num lugar de respeito. Então, existe toda uma conduta de tratamento. A gente está ali trabalhando, as coisas precisam seguir dessa forma. Não é porque você tem mais idade que eu ou mais tempo que eu que você não vai escutar, e a gente tem uma troca muito legal com as equipes, assim. Então, a gente não sente... É lógico que, salvo exceções, sempre vai ter uma ou outra pessoa que vai fugir a essa regra. Mas, de forma geral, a gente consegue direcionar isso muito bem. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público, né, que assistiu você. Vou deixar minha rede, né, minhas redes sociais, meu Instagram, @estudiomeraki_br, estúdio com S mudo. Tem uma corujinha amarela lá na logo do escritório. Nos sigam, a gente sempre posta o nosso dia a dia, as coisas de obras, projetos, né? O nosso feed está lá recheado de projetos lindos e inspiradores. E o recado que, como a gente falou bastante de corporativo aqui, esse é o intuito do nosso papo, para que você, empresário, você, CEO, olhe para a sua equipe com muito carinho e entenda que o espaço que o seu colaborador vai trabalhar, que você vai trabalhar, ele precisa ser pensado para pessoas. Então, isso faz com que você retenha talentos, isso contribui com a cultura da sua empresa, isso contribui demais com criatividade e com a alegria dos seus colaboradores e a sua, porque um time engajado automaticamente gera para a empresa um melhor benefício, né? Acredito que é isso. Muito bem. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês pelo convite, adorei.
bons conselhos, uma boa aula aprendemos bastante de com as pessoas, meninas. principalmente, né? Obrigada, Porque quem gente. não entende de pessoas não entende de negócios, né? Não. Porque em qualquer momento, todo lugar a gente está lidando sempre com pessoas, né? Sim, exatamente. Obrigado pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. E em breve a gente volta com outro programa do Office.